Está no livro do Gênesis. É uma história muito conhecida nossa e hoje a gente vai olhar para ela sob o ponto de vista da vingança, algo que todos nós temos a tentação, que é fazer a vingança com as nossas próprias mãos, e às vezes a gente confunde vingança com justiça, e são coisas bem diferentes. Então, como diz o salmista, a vingança pertence ao Senhor. Então vamos para Gênesis 37, 19. Bota aí, Augusto, para nós. Olha só, disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Disseram, quem disseram? E quem é esse grande sonhador que estava vindo lá? Essa história é muito conhecida, história de José. José, pecador, como eu e você, X9, dedo duro, fofoqueiro, contou para o pai aquilo que os irmãos estavam fazendo de errado na hora do trabalho. Então, isso nos mostra que todos somos pecadores. José do Egito, José, uma história linda, virou filme, virou novela, virou série, e a gente tem a tendência de achar que os grandes nomes da Bíblia, eles eram perfeitos, e nenhum deles era, porque perfeito é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o José cometeu esse erro, ele dedurou os irmãos, ele fez fofoca para o pai, e aí os irmãos se vingaram dele. Então essa frase é a frase que demonstra o momento em que o pecado da vingança brotou no coração dos irmãos de José, os mais velhos, porque eles estavam lá trabalhando, e o José vinha, e eles vendo José se aproximando, eles disseram: ah lá, ó, lá vem o sonhador, porque José tinha tido um sonho, onde tudo parecia, pelas figuras do sonho, que os irmãos iriam se prostrar diante do José. Então um feixe, todos tinham um feixe de trigo, e o feixe de trigo do José ficou em pé, e o feixe de trigo dos irmãos caíram, se prostrando, Então os irmãos entenderam assim: ele está se achando melhor do que nós, está se achando melhor do que nós, e disse que teve um sonho, onde nós vamos nos prostrar a ele, e ele vai ser superior a todos nós. E José era o penúltimo filho, depois dele teve o Benjamim. Então seria ali um filho praticamente o mais novo naquele tempo, dizendo que os mais velhos iriam se submeter a ele. E para os irmãos mais velhos, isso era um grande disparate, porque na cultura patriarcal, o mais velho é sempre o mais importante, a herança fica para o primogênito tem a proeminência diante dos irmãos mais novos. Então quando José chega lá e diz: olha, eu vou ser mais importante que vocês, ou eu vou estar acima de vocês, vocês vão se submeter a mim, isso depois dele ter feito fofoca contra os irmãos, ter ganho do seu pai um casaco colorido, uma capa. Então é como se o Israel, o Jacó, fosse comprar roupa para os meninos,
E aí ele comprou uma camisa falsificada, né? Comprou lá no Brás, a camisa falsificada, deu para todos os filhos. Mas na hora de comprar a camisa do José, aí ele foi no shopping, comprou uma original, muito cara, e deu para o José. Para todos os filhos ele deu uma capa normal, para o José ele deu uma capa colorida. Então, o Jacó ali, já Israel, ele não fez a menor questão de esconder a sua preferência pelo José. E isso, lógico, gerou ciúme, inveja e insatisfação, principalmente nos mais velhos. Aí você, olha que bomba prestes a explodir. O pai que prefere, que faz diferenciação e prioriza um dos filhos em detrimento dos outros. Aí esse que o pai prioriza tem um sonho, e no sonho dele ele é reverenciado pelos outros, e agora ele ainda vai lá na lavoura, volta e faz fofoca para o pai, dizendo que os irmãos não estavam trabalhando direito na lavoura. E aí você junta tudo isso, e o que acontece? Uma tragédia familiar. Os irmãos mais velhos, com essa frase, lá vem o sonhador, toda ironia e sarcasmo brotando ali do coração daqueles irmãos, como quem diz, aí ó, lá vem o preferido do papai, lá vem o filhinho do papai, lá vem o queridinho do papai, lá vem aquele que será reverenciado. Diz ele que teve um sonho, e no sonho dele ele é mais importante que todos nós, então vamos dar uma lição nele. E aí a gente poderia olhar agora por essa perspectiva e dizer, ou pelo menos perguntar, né? Ao invés de afirmar, de quem é realmente a culpa dessa tragédia? De quem é a culpa dessa tragédia? Uma tragédia familiar, uma vingança, porque o que acontece ali é uma vingança. Então, ele é o filho preferido, ele é diferenciado dos outros, ele tem um sonho onde ele é mais importante, ele faz fofoca, denuncia o erro dos irmãos, ele tem um sonho e ele vem, e aí os irmãos, aí o sonhador, vamos dar uma lição nele? E aí então pegam ele, você conhece a história, né? E jogam ele dentro do poço, e depois ele é vendido como escravo, é levado para o Egito, e pegam lá então sangue de qualquer animal e colocam nas roupas dele e levam para o pai e dizem, olha, infelizmente, e eles estavam num lugar chamado Dotã, e esse lugar era conhecido porque tinha alguns animais selvagens que atacavam o rebanho. Então ali a região de Dotã era conhecido como o caminho das feras, porque animais selvagens ali naquela região, de vez em quando atacavam rebanhos e matavam ovelhas. E aí então eles contam essa história, de que o animal selvagem tentou atacar, e o José foi defender, e o animal selvagem então matou o José. E eles levam a roupa suja de sangue, e o Israel acredita na história, e chora, né, amargamente a morte do filho, e dali para frente ele parece que teve um desgosto, né, meio que a vida perdeu o sentido para ele, porque ele perdeu o filho preferido. E aí o José vai para o Egito, a gente conhece a história, vai para a casa do Potifar, e aí lá ele tentando se redimir, quer ser obediente, quer servir a Deus, quer obedecer a Deus, não quer arrumar confusão, porque afinal de contas não tem mais ninguém para defendê-lo. E aí então a mulher do Potifar, né, doida para fazer potifaria com José, e ele foge dela, e ela, imagina, ele era um cara importante no Egito, né, tinha um cargo alto. Imagine aí hoje em dia um governador,
um senador, um delegado federal. Você acha que a mulher de um cara desse né? É uma mulher que se cuida, é uma mulher, né? Enfim, imagine aí o que você quiser. Mas as mulheres desses caras que ocupam os postos mais altos na sociedade, geralmente, né, são essas mulheres mais, né, com as unhas de gel, né, cheia de silicone para todo lado, botox, né? E lipo, LED, e tudo que tem direito. E aí, essa mulher toda top, dá em cima de um jovem escravo, que não tem nada na vida, hebreu, e o menino diz que não quer ela. Imagina a raiva que essa mulher ficou. Ela toda se achando, né, top, e dá em cima do menino que não tem nada, e o menino fala, não quero nada com a senhora não. Ela se sente... né? Se sente mal, fala, como é que esse menino não quer nada comigo? Será que eu estou feia, né? Enfim. E aí ela fica com raiva, o marido chega do trabalho e ela inventa a mentira de que ele tentou agarrar ela, enfim, vai preso. E preso, fica lá, e ele então, com essa coisa, com sonho, né, os amigos de prisão começam a ter alguns sonhos, ele começa então a interpretar esses sonhos, e um cara sai da prisão e diz que vai lembrar dele, que vai ajudá-lo a sair da cadeia. Só que o cara vai embora e passam alguns anos e nada de ninguém lembrar dele. Até que o faraó tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. Então, as vacas gordas, umas vacas magras, e ninguém entende, umas espigas grandes, as espigas pequenas, o que é. E aí então alguém lembra, olha, tem o Zé do sonho, lá na cadeia e tal. E aí ele vem e ele interpreta o sonho, né? Vaca gorda um período de bonança, vaca magra um período de escassez. Então, com a interpretação do sonho, com o conselho que ele dá para o faraó, o Egito, que já era um império, se torna a máxima potência do mundo naquele tempo, porque eles conseguem estocar comida, e quando vem o período de escassez, só o Egito tem comida, e aí eles podem vender pelo preço que quiserem, e com isso o poder do Egito se multiplica exponencialmente. Resultado, por conta disso, o faraó então decide colocá-lo como governador. E aí ele recebe o nome egípcio, Zafenate-Paneia. É meio que o salvador da pátria, é mais ou menos assim que a gente chamaria. O salvador do mundo, né? Paneia quer dizer tudo que existe, tudo que os olhos podem ver, né? De leste a oeste. É daí inclusive que vem a ideia do panorama. Algo que é panorâmico é que pega de uma extremidade até a outra. Paneia. Então, o Zafenate é o salvador, ou seja, o conselho dele salvou o Egito e fez o Egito prosperar ainda mais. E aí ele está lá, como Zafenate-Paneia, e os irmãos que estão lá no deserto ficam sem comida, como todo mundo ficou sem comida, e vêm ao Egito para comprar comida. E aí ele está lá organizando as filas, né, o comércio, a venda lá do trigo, e de repente ele olha e reconhece os seus irmãos. Só que os irmãos não o reconhecem. Provavelmente ele estava com maquiagem egípcia, ou com alguns adereços, a roupa. Ele não é mais o Zé hebreu, ele é o Zafenate-Paneia. Ele é o governador do Egito, né? E aí os irmãos então não reconhecem que é ele. E aí ele falou, o pai de vocês ainda está vivo? Ah, está vivo e tal. Então volta lá e busca ele, e traz os irmãos e tal. E aí acontece essa questão deles virem, e aí então ele se revela para os irmãos. E aí ele diz, olha, eu sou o Zé. O Zé que vocês bateram, o Zé que vocês jogaram no poço, o Zé que vocês venderam como escravo, né? O Zé que
foi preso, o Zé que foi esquecido, o Zé que sofreu tudo isso. E aí, gente, olha que situação agora. Os irmãos do José foram vingativos com ele. Ele fez uma fofoca. Na verdade, o ódio dos irmãos nasce quando o pai começa a tratar o José de forma diferenciada. Então, para você ver que ninguém erra sozinho, se tratando de família, tudo é um pouco mais complexo. Todo mundo participa, seja o erro ou um acerto, todo mundo participa. Ninguém acerta sozinho e ninguém erra sozinho. Em família, está tudo interligado e tudo influencia e todos sofrem influência. Então, o ódio no coração dos irmãos começa com o tratamento diferenciado que ele recebe. Depois, esse ódio aflora com o erro que ele comete. Ele fez fofoca mesmo, ele vacilou. E aí, então, os irmãos decidem se vingar dele. Ele fez fofoca para o meu pai, então agora eu vou me vingar, vamos dar uma lição nele. Só que eles exageram na lição, porque esse é o grande problema. E durante muito tempo, eu achei que sabe essa orientação da lei, que veio do Código de Hammurabi, que é um código de lei dos mais antigos da história da humanidade, talvez o mais antigo, e que Moisés pega, e para aquele tempo ali, essa lei servia, até que Jesus aboliu, né? Mas existia no tempo do povo do deserto, um parâmetro de vingança, e eu, por muito tempo, olhava essa orientação que veio do Código de Hammurabi, acabou influenciando também os hebreus, que é olho por olho, dente por dente. Eu achei, durante muito tempo, que olho por olho, dente por dente, fosse algo ruim, negativo, sabe? E é mesmo, porque Jesus disse, não, olho por olho e o mundo ficará cego, dente por dente ficará banguelo, porque todo mundo erra. Então, se você erra comigo e você tem que perder um olho, se eu erro com o senhor, eu perco um olho, fica todo mundo cego, todo mundo erra. Então Jesus elevou o padrão e disse, não, se te bater de um lado, deixa bater do outro, é assim que resolve. Se te mandar andar 1 milha, anda logo 2. Então Jesus elevou o padrão de justiça. Só que, olhando por uma outra perspectiva, e note bem, eu não estou dizendo que é para nós cristãos vivermos desse jeito, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que viver do jeito que Jesus falou. E Jesus disse o seguinte, se bater aqui, deixa bater do outro lado, amem os seus inimigos, ponto. Agora volta comigo lá no deserto. Falta ainda 1500 anos para Jesus nascer, falta ainda 1530 anos para Jesus pregar o Sermão do Monte, falta ainda 15 séculos para a humanidade ouvir pela primeira vez que tem que amar o inimigo. Eu estou falando a mentalidade do povo lá no deserto. Se o meu inimigo me rouba um animal, eu vou vingar, eu vou lá e vou roubar também. Então essa lei, que na nossa perspectiva é negativa, lá naquele tempo era uma lei que limitava a vingança. Olha por essa perspectiva. Então a ideia é, se alguém pisou no meu pé, a minha vontade é dar logo um soco no olho. Só que aí a lei diz, não, pisou no pé, vai lá e pisa no pé também. Mas não posso dar um soco no olho? Não, soco no olho não pode. Se pisou no pé, você só pode vingar pisando no pé. Se roubou um animal seu, minha vontade é ir lá agora roubar todos os dele. Não, todos não, ele roubou um, então você vai lá e rouba um só. Olho por olho, dente por dente, quer dizer, coloque limite na sua reação, na sua vingança. Quando eu percebi essa ótica, eu falei, olha, não é que esse negócio realmente era um regulador da sociedade, porque a nossa tendência pecaminosa é sempre revidar com maior intensidade do que aquilo que a gente sofreu.
Sempre. Então, se me arranharam, eu vou fazer um corte profundo. Nunca a nossa tendência é reagir com menos intensidade ou com menos maldade. A nossa reação é sempre reagir com mais intensidade, com mais violência, com mais agressividade e causando um maior prejuízo. Pisou no meu pé, então eu vou botar fogo no seu tênis. A nossa tendência é essa. Então, lá naquele tempo, aquela lei, olho por olho, dente por dente, era um regulador de reações na sociedade, para evitar que alguém revidasse além daquilo que sofreu. Pois bem, aí Jesus pega isso e sobe o nível e diz: não, se pisou no seu pé, deixa pisar no outro. E se pisou no outro, tira logo o tênis e deixa botar fogo também no tênis. E aí fica com o pé pisado e com o tênis queimado. E sai cantando, louvando e dando glória a Deus e aleluia. A gente fala: ô Jesus, aí você me quebra. Mas Jesus é assim mesmo. Então, voltando para a história do José, note bem que naquele tempo, nós estamos falando dos dias de Jacó, gente. Moisés falta muito para nascer ainda. Não estou falando nem da lei de Moisés, não estou falando antes. Nós estamos falando de Gênesis. Falta muito tempo ainda para o Moisés nascer. E já existia esse regulador social do olho por olho, dente por dente, que os irmãos do José não observaram. Porque fez fofoca de mim para o meu pai, então o que eu posso fazer? Fazer fofoca dele para o meu pai também. Olho por olho, dente por dente. Sofri fofoca, vou revidar com fofoca. Não posso revidar dando uma coça e jogando num poço e vendendo como escravo, porque ele cometeu um erro aqui, porque a nossa tendência é revidar com mais intensidade e mais agressividade. E os irmãos de José fizeram exatamente o que a nossa natureza pecaminosa pede: faça o máximo de vingança, seja o máximo mal, faça o mal, deseje o mal, queira ver o outro agonizando. Nossa, mas ele só te fez uma crítica. Não interessa, eu quero ver ele morrendo. Mas ele só fez uma fofoca. Não, vai apodrecer e morrer nesse poço, para largar de ser fofoqueiro. Nossa, mas é assim que trata uma fofoca? Dando uma coça e jogando num poço? Então tira do poço, vai virar escravo no Egito. Já pensou se toda fofoca fosse tratada com escravidão? Nós era tudo escravo. Haja Egito para caber tanto escravo. E agora, olha só essa cena, gente. Vê se isso não é a coisa mais linda. Ele fez uma fofoca. O que ele recebeu em troca? Uma coça, o poço, ser escravo, foi preso. Só que agora ele é o Zafenate-Paneia. Então ele fez a fofoca, recebeu com muito mais intensidade e maldade, só que agora ele é o Zafenate-Paneia e os irmãos estão passando fome querendo comprar trigo. Imagine se ele desse continuidade. Fiz uma fofoca, me jogaram no poço, me venderam como escravo. Agora eles estão com fome, é minha vez de reagir. Deu para entender? O Zé agora está com a faca e o queijo na mão. Só que ele não era mineiro. Ele jogou o queijo fora. Deu para entender a situação? Você está comigo nessa cena? Os caras, eu fiz uma fofoca deles. Eu não tenho culpa do meu pai me preferir. Já começa por aí. Meu pai me preferiu, o problema do meu pai. Eu não tenho culpa de ser o preferido. Eu fiz a fofoca sim, mas eles me revidaram com uma força descomunal. Eles me bateram, eles me jogaram no poço, me venderam como escravo. E olha tudo que eu sofri por causa da fofoca que eu fiz. Só que agora a bola está comigo. Agora é minha vez de revidar. Eles estão famintos, necessitados. Chama meu pai. Meu pai e meus irmãos mais novos, pode vir para cá, vai comer, beber tudo por minha conta. Agora vocês que me bateram e me venderam, vem cá que eu tenho que trocar uma ideia com vocês. E ele é o Zafenate-Paneia. O que ele mandar, os soldados vão fazer com aqueles homens. Ele é o Zafenate. E o que é que ele faz? Gênesis 50, 20, Augusto.
E surpreendentemente eu já estou acabando a mensagem. Como que o José se vinga dos irmãos? Perdoando. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Eu perdoo vocês, sabe por quê? Porque vocês acharam que estavam me fazendo mal. Na verdade, vocês estavam comprando o meu passaporte para ser o governador do Egito. José conseguiu ressignificar todo o mal que fizeram contra ele. Ele ressignificou. Assim como Paulo conseguiu ressignificar todo o mal que sofria por ter abandonado o judaísmo e o farisaísmo. E eles queriam que Paulo morresse, ele tomou muita pedrada. E Paulo dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. José entendeu isso. Meus irmãos fizeram o mal, mas Deus transformou todo o mal que me fizeram em bem, porque a minha história não é sobre mim, é sobre o que Deus quer fazer através de mim. E o que Deus queria fazer através de mim era trazer a minha família para o Egito, porque minha família é 120 pessoas, e Deus prometeu para o meu avô que nós seríamos uma nação, e não tem como ser uma nação com 120 pessoas, a gente precisa ter milhões de pessoas. Então no propósito de Deus, Ele quer levar minha família para dentro do Egito, porque o Egito tem comida, casa, comida e roupa lavada e tudo top. Então Deus quer levar minha família para o Egito. Como disse o Paul Hoff, né? O Egito é a incubadora do povo de Deus. Um povo raquítico, nômade, sem terra, sem casa, sem lei, perdido no deserto. Sai dali milhões de pessoas, recebem a lei, tomam posse da terra e lá com Josué se tornam a nação que Deus prometeu. O José conseguiu ressignificar o mal que ele sofreu, porque ele entende que a vida dele não se trata dele, mas aquilo que Deus está fazendo através dele. E a vontade de Deus é: eu vou botar esse menino num poço, eu vou botar esse menino na cadeia, mas depois eu vou botar esse menino no trono, e ele vai poder levar a família dele para lá. E centenas de anos depois, eu terei 5 milhões de pessoas para formar a nação que eu prometi para o vô dele. Você entendeu, irmão? Por isso que a gente não precisa se vingar de ninguém. Por quê? Porque a minha vida não é sobre mim. Ah, pastor, falaram mal de você. Falou pouco, se me conhecesse falaria mais. Aliás, eu vou te dar um conselho. Se você quiser falar mal de mim, me chama, porque eu sei coisas terríveis a meu respeito. Posso te ajudar. Posso te falar tudo que eu penso. Aí você vai ter muito mais coisa para falar de mim. Percebe? A gente fica muito preocupado com o que a gente está sofrendo, e ao invés disso a nossa preocupação deve ser: o que é que Deus quer fazer através de mim? E não importa o que eu sofra, importa que o propósito de Deus se cumpra. E aí José consegue olhar para os irmãos com a faca e o queijo na mão e falar: eu vou tampar esse queijo e vou comer eles na facada, e vou mostrar para eles o que é bom fazer vingança. E o José fala: vocês me fizeram mal e Deus transformou tudo em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. O problema, gente, é que nós somos muito hedonistas. A gente gosta muito do prazer e foge da dor. Tudo que nos causa dor, a gente interpreta como ruim, e tudo que nos causa prazer, a gente interpreta como bom. Só que nem sempre. Tem prazer que é para o mal e tem dor que é para o bem. Ninguém gosta de tomar uma injeção, mas a dor da injeção traz consigo a cura da enfermidade. Portanto, a nossa tendência como seres humanos pecadores que somos é fugir da dor e buscar o prazer. Portanto, quando me fazem mal, a minha tendência é reagir com mais intensidade, sendo mais mal ainda. E a Bíblia está nos ensinando, já em José, não precisa nem chegar em Jesus, já em José, a Bíblia está dizendo: é melhor perdoar.
e deixar Deus julgar, e deixar Deus tratar, e deixar Deus ser Deus. Tudo que me fizeram vai cooperar para o bem, porque eu fui chamado segundo um propósito. O propósito de Deus vai se cumprir, mesmo com toda a dor que eu possa sofrer. Sabe, irmãos, olhando para a minha vida, se Deus me desse o poder assim: Manu, te dou o poder de voltar no ventre da sua mãe, e você vai escolher todos os eventos que você gostaria de apagar da sua história. E você vai me falar, ó, aquele evento, aquele momento, e eu vou apagar da sua memória, e vai ser como se você nunca tivesse vivido isso. A minha tendência seria apagar todos os momentos que eu sofri, que eu chorei, que eu fui confrontado, que eu fui humilhado, que eu fiquei envergonhado. Só que ao mesmo tempo, se eu tirar todos esses eventos da minha história, eu não sou quem eu sou agora. Porque todas as vezes que eu sofri, que eu chorei, que eu fui humilhado, cooperaram para o meu bem, para que eu me parecesse mais com Cristo, para que eu entendesse que a minha história não é sobre mim, é sobre o que Deus está fazendo através de mim. E não tem como crescer sem doer, e não tem como se parecer com Cristo e não querer sofrer, porque Ele foi o servo sofredor. Se Ele, que é perfeito, sofreu, quem sou eu para querer viver sem sofrer? Portanto, queridos, a lição que nós temos dessa família vingativa é que se a gente alimentar a vingança, o mal só vai crescendo, porque eu vou revidar com mais maldade, e o outro vai se vingar com mais maldade, e a gente ficar nesse ping-pong de vingança, onde o mal só vai ganhando. Alguém precisa quebrar esse ciclo e fazer como José, e dizer: vocês me fizeram mal, mas eu os perdoo, porque Deus transforma todo mal em bem. Ai de nós, se não fossem as feridas de Cristo. Ai de nós, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não devemos fugir do sofrimento, devemos encará-lo e ressignificá-lo, entendendo que tudo que nos acontece coopera para o bem, porque Deus tem um propósito para se cumprir em nós e através de nós. Portanto, aos cristãos não existe a alternativa da vingança. Aos cristãos só existe a alternativa do perdão. Perdoar, ressignificar e seguir a história. E José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Manassés significa, você sabe? Vou até conferir para ver se eu não estou falando besteira. Manassés. Aquele que faz esquecer. Manassés, o primeiro filho de José, quando nasce, ele diz assim: o nome desse menino vai ser aquele que faz esquecer. Por que, José? Porque eu esqueci todo o mal que me fizeram. Deus me abençoou com um filho. Esse é o propósito de Deus se cumprindo. Eu vou largar para trás as coisas que ficam para trás e vou avançar para as que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E o segundo filho chama Efraim, né? E Efraim significa frutífero, fértil, aquele que produz. Se a gente não esquece,
a gente não produz. Se a gente fica agarrado, a gente não é fértil. Então olha essa lição que preciosa. Quando José consegue perdoar e ressignificar ao invés de se vingar, as duas coisas que acontecem, ele coloca o nome nos filhos, que é: eu esqueci de todo o mal que me fizeram, porque eu quero ser fértil e produtivo. E quem fica agarrado com as coisas do passado, não consegue produzir no presente. Portanto, que na nossa vida haja sempre um Manassés e um Efraim, a oportunidade de esquecer e produzir para a glória de Deus.